E então vemos aqui, no slide seguinte iremos ver melhor, esta estrutura no PDP passa a ter um ano curricular e depois estes restantes 4 semestres, 2 anos mais dedicados ao vosso projeto. Não sei se houve ali algum retângulo que não comentei, só outra vez para trás. Queria comentar aqui esta articulação estreita com o Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Para quem não estiver tão familiarizado, é um centro financiado pela FCT, com a distinção de muito bom. É um centro, de facto, que até agora, portanto, está a ser reavaliado, mas até agora tem tido esta classificação e é um centro que, de facto, tem grandes grupos de investigação e que tem a pertinência de vocês, ao serem estudantes de doutoramento, participarem também nestes grupos, quer como elementos que vão adensando a investigação já existente nestas grandes temáticas, seja de educação e desenvolvimento, seja de neuropsicologia, seja das interações humanas, da psicologia social, da psicologia das organizações, portanto tem tudo já um grupo de investigadores séniores e júniores disponível para abraçar o vosso projeto e para vos receber no seu contexto e, portanto, depois há muitas articulações possíveis entre este programa e este centro de custos e este centro também com um plano estratégico científico que pode ir orientando as vossas escolhas temáticas, a pertinência dos projetos de investigação produzidos e o vosso trabalho. E as teses depois são suportadas com todos estes co-orientadores que possa ser importante ter até dentro da mesma instituição, outros podem ser de outras instituições do nosso país ou internacionais. E então, com a estrutura fina e assim rápida, muito brevemente. O primeiro ano, então, condensa 2 unidades curriculares anuais, que vão ser os temas de especialização avançada e os métodos de investigação e análise de dados quantitativos e qualitativos. Portanto, vai ser uma inovação. Vamos tentar estabelecer muito diálogo entre estes 2 grandes grupos de métodos, quer qualitativos, e irem-se acompanhando a par e passo. Terão módulos transversais a toda a gente e outros opcionais que permitam ajustar mais às necessidades do desenho do vosso estudo. Os temas de especialização avançada também vão ter módulos transversais, mas depois vão ser constituídos por módulos optativos e até optativos dentro de outras experiências. Workshops que possam fazer em universidades estrangeiras, unidades curriculares que possam frequentar noutras unidades orgânicas, aquilo que vocês e a vossa equipe de orientação considerar que vai efetivamente enriquecer o vosso know-how para o projeto de investigação que estão a desenvolver. Depois temos 2 unidades curriculares semestrais, uma primeira com produção e gestão científica que pretende dar conta de tópicos que estejam constantemente emergentes e no topo da onda, como por exemplo a ciência aberta nos dias de hoje, mas vai dando conta destas novidades emergentes no contexto científico internacional e que vos permita que o vosso projeto vá sempre beneficiando e vá sendo enriquecido progressivamente com todas estas novas perspectivas, construtos e ferramentas. E no segundo semestre, um seminário de escrita científica, bastante prático e aplicado ao vosso projeto. E um seminário de projeto que vai existir ao longo dos 3 anos, no segundo e no terceiro ano será um seminário de orientação e disseminação, feito com o vosso orientador ou a vossa orientadora, e, portanto, totalmente focado na tese, onde se pretende que vá dialogando com a vossa formação curricular e vá, obviamente, vertendo especificamente para o vosso projeto de investigação. E a tese que vai sendo feita, assim, no segundo e terceiro ano, mais cabalmente, depois de uma prova de qualificação, onde vocês apresentam um projeto já aí bastante depurado daquilo que vão realmente, ou que estão já a desenvolver. Esta prova de qualificação acontece no final do primeiro ano e de segundo e terceiro é um compromisso com este projeto. Nos últimos 5 anos tivemos aqui 51 doutorados do programa doutoral em Psicologia e o número atual de estudantes é 111, o que é um número até bastante bom. Eu também queria vos falar um bocadinho aqui então da importância, se calhar,
para alguém, para um jovem investigador, fazer um doutoramento. Como já fiquei falado pela professora Margarida, acho que é importante ter a ideia de que um doutoramento não serve só para seguir no academismo. É algo onde o estudante vai ter que planear, executar e avaliar todo um projeto de grandes dimensões, o que, por sua vez, vai possibilitar desenvolver competências muito abrangentes e muito importantes no mercado de trabalho, como, por exemplo, o pensamento crítico, a criatividade, a resolução de problemas sob stress, e isso tudo é muito vantajoso para a vida profissional, e não só nem dentro da academia. Okay? Acho que isso também era uma coisa que era importante, algo que me motivou a mim a ser estudante de doutoramento, porque é mesmo importante investirmos também na ciência e na educação. Venho agora apresentar o programa doutoral em Sexualidade Humana. Este programa doutoral obedece a uma série de regras similares àquelas que a professora Margarida referiu e que são transversais a todos os programas doutorais a nível nacional, mas tem algumas especificidades. É um programa doutoral que é sediado aqui nesta faculdade, tem o nome de Sexualidade Humana e, portanto, é um programa doutoral que aborda um conjunto de temáticas que são transversais e que todas elas podem ser consideradas importantes e são importantes para as questões da sexualidade humana de uma maneira mais abrangente. É um programa doutoral considerado inovador e é seguramente um programa inovador, já que não há similar a nível europeu e mesmo internacional. Não há nenhum doutoramento deste tipo que fale exclusivamente das questões da sexualidade. A maior parte dos doutoramentos que são similares em alguma medida a este são doutoramentos em género e sexualidade, mais em questões de género, ou doutoramentos em questões de sexologia, mas são realmente poucos. E este é um dos únicos, e talvez o único, o espaço europeu é seguramente o único, que é novo, porque traz para o mesmo lugar e para o mesmo ambiente de discussão áreas que muito frequentemente, noutros lugares, costumam estar até de costas voltadas. É uma inovação muito grande e acho que é uma mais-valia fantástica esta possibilidade de diálogo e entre áreas, às vezes, não necessariamente muito próximas, e falo até em termos de opções epistemológicas, mas tem sido, ao longo dos poucos anos da sua existência, um espaço de uma grande riqueza em termos de discussão e em termos de troca de experiências. Nós temos muitos estudantes que não são seguramente só da psicologia, temos muitos estudantes de psicologia e a maioria são realmente da psicologia, mas temos muitos estudantes de medicina, de enfermagem, fisioterapia e também outras áreas, pessoas interessadas nesta área da sexualidade humana, pensada assim desta forma mais holística. Temos também recentemente um acordo, que acho que está aqui no PowerPoint e que podiam vir para trás, se não se importassem, um acordo de cotutela com a Universidade de São Paulo e com a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O que é este acordo de dupla titulação? Os nossos estudantes podem ir para a Universidade de São Paulo, para essa Faculdade de Medicina, e nos seus diferentes programas doutorais, e dependendo, obviamente, da sua formação de base, podem fazer lá um ano e depois, através de acordos que estão explícitos nesse acordo, enfim, ficam com uma dupla titulação. Ficam com doutoramento em sexualidade humana, daqui, de Portugal e do Porto, e ficam também com doutoramento em, enfim, depende, pode ser saúde coletiva, pode ser outro tipo de especialidades da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Nós ainda não começamos, efetivamente, com nenhuma estudante a ir, é um acordo que foi firmado há muito pouco tempo, tem um mês ou dois, do ponto de vista formal, mas acreditamos que vai ser uma mais-valia a acrescentar àquelas que já existem no que diz respeito a este programa doutoral. Como é que nós funcionamos, como é que é a nossa estrutura curricular? Algumas coisas são similares àquilo que a professora Margarida já dizia, no que diz respeito à psicologia, mas vamos então referir algumas. É também um programa doutoral de 3 anos, são todos, o que não quer dizer que as pessoas façam em 3 anos. Algumas não fazem em 3 anos porque as bolsas permitem que façam por mais tempo, por exemplo 4. Outras não fazem em 3 anos porque as pessoas podem decidir
colocar-se em tempo parcial e muitas pessoas às vezes fazem isso por razões até profissionais, porque como eu disse, não sei se disse, mas na realidade nós temos muitos estudantes que já são profissionais, muitos deles são profissionais de diferentes áreas e têm às vezes algumas dificuldades, mas conseguem ir fazendo o doutoramento. O primeiro ano é sempre um ano muito forte e muito importante, de presença física aqui connosco, mas depois às vezes, realmente as pessoas podem decidir ir fazendo o programa de uma maneira mais lenta. Portanto, os 3 anos a estrutura curricular é assim, e depois temos, ao longo dos 3 anos, eu acredito que o slide vai passar para a estrutura curricular como ela é. Temos uma componente curricular estruturada, que inicialmente era 1 ano, mas agora numa nova avaliação submetemos uma proposta diferente. Engraçado que andamos de formas um pouco distintas relativamente ao programa de Psicologia. O programa de Psicologia altera para um determinado molde e nós alteramos para outro. Não porque tenhamos nenhum tipo de competição, é porque seguramente nós temos públicos diversos. E, portanto, os nossos públicos diversos têm necessidades diversas e, portanto, nós adequamos a essas necessidades e vamos tentando fazer sempre o melhor possível para que isso funcione. Temos realmente uma estrutura curricular que é estruturada, mas, contrariamente ao que tínhamos, mais centrada no primeiro ano, nós vamos ter também uma grande centração no primeiro, mas também vamos ter uma estrutura curricular e presencial no segundo. Não era tão típico, havia apenas uma unidade curricular no primeiro semestre do segundo ano, mas agora vai haver mais e eu depois posso explicar agora qual é a razão disto. Portanto, nós no primeiro ano temos estas unidades curriculares, como podem observar aqui no slide. Como podem perceber, como estamos num doutoramento muito temático, temos unidades curriculares muito específicas, contrariamente aos outros doutoramentos de banda larga, o que é óbvio, não é? E é expectável. Portanto, temos um conjunto de unidades curriculares muito específicas e que abrangem as grandes áreas das questões da sexualidade. Portanto, temos as questões do género, temos as questões da sexologia, temos a educação sexual, a medicina sexual, obviamente temos os métodos e temos as questões das relações, enfim, da violência. Temos um conjunto de temas que são absolutamente necessários, transversais e que preenchem realmente todas. Esperamos nós, não preenche totalmente, mas preenche a maior parte das lacunas que existem nesta grande área de conhecimento que é as questões da sexualidade. Temos, portanto, no primeiro ano estas unidades curriculares, mas depois no segundo tínhamos apenas o seminário de escrita científica e a disseminação. Mudamos isto e introduzimos uma nova unidade curricular, que é esta que aqui está, a Oficina de Métodos Quantitativos e Qualitativos. Porquê? Contrariamente também ao programa doutoral em Psicologia, isto é importante realçar, os nossos estudantes não entram no programa doutoral com um projeto definido, nem com uma equipa de orientação definida. Os nossos estudantes que vêm para o programa são pessoas interessadas na área, mas que frequentemente não têm ainda uma ideia específica, uma equipa organizada, e portanto entram e têm as áreas todas que vão ser expostas a este conhecimento. Precisamente pensamos que, face à exposição que é dada no primeiro ano, é de esperar que os estudantes possam decidir o seu projeto só apenas no fim deste primeiro ano. E, portanto, precisamente porque só decidem, algumas que obviamente entram com ideias muito definidas desde o primeiro ano, isso é óbvio, mas podem entrar sem as ter definidas e nós temos esta grande variabilidade. Estudantes que entram já com ideias muito claras e estudantes que entram a ver como é e a ver o que é que gostam e do que é que gostam mais. E, portanto, temos isso e esse diálogo entre os próprios estudantes e as suas formações tem sido também bastante rico. Portanto, o que é que acontece? Os estudantes chegam ao fim do primeiro ano e muitos estudantes que vêm com experiências profissionais e que já saíram das universidades há bastante tempo, vêm com algumas lacunas, por exemplo, em termos de metodologia, o que também é natural. Acontece em quase todos os programas doutorais. O nosso, que é óbvio que é para pessoas que estão não é óbvio, mas essencialmente para pessoas que estão a trabalhar, e muitas das pessoas escolhem pessoas que estão em exercício profissional, esta questão dos métodos não é algo que lhes esteja completamente à vontade logo no primeiro ano. Então, o que é que nós decidimos? Decidimos que as questões dos métodos e as oficinas, quer de métodos quantitativos, quer qualitativos, passassem para o segundo ano, onde os estudantes, aí sim, sabendo o que vão estudar, como, com quem,
possam eventualmente já verdadeiramente interessar-se por determinado tipo de metodologia e aí já orientar muito mais o seu trabalho para esse tipo de conhecimento. Também tivemos outra intenção, que foi uma intenção que não foi necessariamente ligada a questões científicas, mas a questões pedagógicas e de bem-estar. Nós percebemos também que os estudantes, no primeiro ano, a maior parte dos estudantes criam um grande grupo, criam um grupo de pertença muito importante, ajudam-se mutuamente, estão aqui, criam amizades. E depois, o segundo ano, ficam perdidas, voltam para as suas vidas, para as suas terras, para as suas profissões. E nota-se que sentem falta disso e algumas pessoas relatam até alguma perda de motivação e que aquela presença, aquele grupo que tinham forte no primeiro ano, lhes faz falta no percurso. Então decidimos também, nesta que foi por razões pedagógicas e de bem-estar, não necessariamente científicas, que estas oficinas tinham também esta função. No fundo, os estudantes obrigavam-se, enfim, a vir cá neste segundo ano, pode ser pesado, mas também, ao mesmo tempo, permite que vão mantendo a ligação aos grupos, a ligação aos temas, a ligação à faculdade, a ligação ao grupo de investigação e para não se sentirem tão sozinhos e tão sozinhas ao longo do percurso. E depois temos o terceiro ano, o segundo, o terceiro e às vezes mais um quarto, para o tempo que necessitam para acabar as suas teses. Nós, claro, temos um programa recente, somos um programa recente, com esta especificidade de termos muitos estudantes que são profissionais e, portanto, demoram mais tempo a fazer o doutoramento, apesar de termos tido sempre estudantes com bolsas FCT todos os anos. Acho que não houve ano nenhum que não tenhamos 2, 3 estudantes, e temos anos em que temos mais, bolsas de doutoramento atribuídas aos nossos estudantes. Nós temos agora, atualmente, 46, já fiz 6, já apresentaram os seus trabalhos, já são doutorados em sexualidade humana e, portanto, temos assim mais ou menos esta informação, acreditamos que isto vai, daqui a uns anos vamos obviamente crescer. Há uma questão que eu não disse desde o primeiro momento e que devia ter dito. O programa doutoral não abre todos os anos e, portanto, eu estou aqui a fazer a apresentação de um programa doutoral que não vai abrir no próximo ano letivo. No próximo ano letivo vai alternar com mestrado em Sexologia e este programa doutoral já só vai abrir no ano letivo de 26, 27. Portanto, estas informações que eu estou a dar são para essa época e esse período. Penso que agora podemos passar à experiência de outros dos projetos dos alunos, não das alunas, certo? Sim, certo. Muito obrigado. Então. Sim, pronto. Agora, neste momento, alguns dos estudantes de ambos os programas doutorais irão falar um bocadinho dos seus projetos para dar a conhecer o trabalho que é feito então aqui pelos membros de ambos os programas. Pronto, então, primeiro chamaria então Daniel José Rocha Silva para falar do seu projeto Entre mim e a máquina, o papel da experiência profissional em contextos em mudança, pela automação e os seus contributos para pensar o futuro do trabalho. Boa tarde a todos e a todas. Eu começo por agradecer o convite à professora Margarida e à professora Liliana por estar aqui a apresentar o meu trabalho de doutoramento. É bem recente, já está concluído, felizmente, tem menos de um ano, e tem este título, Entre mim e a máquina, o papel da experiência profissional em contextos em mudança pela automação, os seus contributos para pensar o futuro do trabalho. Portanto, esta foi uma investigação financiada pela FCT, terminou há menos de um ano, como eu já disse. A nossa pergunta, o nosso ponto de partida, o projeto teve uma raiz no momento em que se encontravam dois vetores de mudança, por assim dizer. De um lado tínhamos o progresso tecnológico e por outro lado tínhamos a vontade política de modernizar os locais de trabalho. E é deste encontro que nascem muitos daqueles modelos que são conhecidos como os paradigmas de trabalho do futuro. Ou seja, a indústria 4.0, a indústria 5.0, mobilidade do futuro, fábricas do futuro, são tudo paradigmas de trabalho do futuro que nós ouvimos falar e sobre eles pende muito esta necessidade de modernizar o trabalho através da tecnologia, ou modernizar os locais de trabalho, as ferramentas de produção através da tecnologia. E é a partir daí que o meu projeto de investigação de doutoramento nasceu, inserido numa linha de investigação em curso aqui na faculdade, sensivelmente desde 2017, que visa então analisar os efeitos das transformações tecnológicas nos locais de trabalho,
nos modos como os trabalhadores constroem experiência, mas também os efeitos destas transformações na sua saúde e segurança no trabalho. Em termos de fundamentação, muito rapidamente, sem amassar muitos presentes, nós sabemos pela literatura que o modo como estas relações entre progresso tecnológico e trabalho são analisados tende a ser muito através de um ponto de vista, aquilo que nós chamamos de um ponto de vista tecnocentrado, que se concentra sobre as probabilidades técnicas da nova tecnologia e com isto deixa para segundo, terceiro e quarto planos os modos de construção de experiência, como é que a tecnologia leva à reinvenção dos modos como eu faço o meu trabalho e, muito, não menos importante, os efeitos que isto tem na minha saúde e segurança, porque no limite leva-nos a questionar a sustentabilidade do trabalho. E nós resolvemos então fazer isto de uma outra forma, que é assumir um outro ponto de vista, que neste caso é o ponto de vista de quem vive todos os dias as transformações, neste caso dos trabalhadores, que estão todos os dias a realizar o seu trabalho em interação com estas novas tecnologias. Inscrevemos 4 objetivos. Grosso modo, o primeiro visava a compreender a concepção de aquilo que é chamado hoje em dia uma tecnologia emergente, que são os autocarros autónomos, automatizados, melhor dito, e qual o lugar da atividade dos motoristas de autocarro no futuro, nestes cenários de mobilidade do futuro. O segundo era explorar os contributos destes motoristas para conceber a atividade futura, a interação com estes autocarros automatizados. Vai haver atividade no futuro, não se preocupem, neste caso de motoristas. O terceiro era analisar as recomposições da experiência, à medida que as condições técnicas mudam, o que é que muda na atividade, o que é que pode mudar na atividade. E o quarto era explorar a partir deste ponto de vista, reparem sempre a partir da experiência de trabalho, que a automação introduz na realização do trabalho. A investigação do doutoramento articulou então 2 estudos de caso. O primeiro dedicou-se à análise de uma tecnologia emergente, que são a automatização dos veículos autónomos, neste caso os autocarros autónomos, mas nós resolvemos, por comparação, ter um outro contexto que não nos remetesse para uma tecnologia emergente, que neste caso seria o contexto industrial, onde as ferramentas de automação já são há muito tempo em vigor, e portanto nós quisemos articular dois contextos de investigação. Aqui à minha direita, um estudo com um caráter mais emergente, uma tecnologia que ainda não está implementada, portanto tem uma análise sobretudo prospectiva, e no estudo 2 tínhamos um contexto onde a automação já está em vigor há muito tempo, neste caso seria a indústria transformadora de cortiça. E aqui eu detalho algumas técnicas de recolha de dados, contexto de investigação e o caso e a unidade de análise que definiu cada um dos nossos estudos de caso. Muito rapidamente também são algumas linhas muito gerais de alguns resultados que nós conseguimos obter com a condução destes 2 estudos. O primeiro, nós vemos como é que os autocarros autónomos são peça central do novo modelo de mobilidade do futuro, um modelo tipo mais sustentável, mais seguro, mais eficiente, tudo muito vantajoso, mas não obstante este valor indisputável destes valores associados à mobilidade do futuro, para nós foi mais revelador como é que a experiência profissional neste momento oferece pistas para concebermos a atividade no futuro, como é que estes motoristas concebem, ou melhor, projetam a sua atividade no futuro e mostram como no futuro, mesmo com autocarros com níveis de automação elevados, a atividade humana de trabalho, neste caso, vai ser continuamente requerida para a segurança e conforto dos passageiros. Talvez aquelas que eu gostaria de ressalvar aqui, uma era, se nós desde o início era o nosso objetivo dar voz a esta experiência de trabalho, confrontámos-nos logo com uma dificuldade que é como é que se verbaliza tudo aquilo que eu sei no meu local de trabalho. Isto levou-nos a ter que reinventar muitas das nossas ferramentas de análise da atividade de trabalho, sobretudo em momentos de interação com a máquina em que o trabalho está sobretudo dentro das nossas cabeças e nós não vemos a atividade de trabalho acontecer à frente dos nossos olhos. E, não menos importante, uma ambição que muitas vezes é dominante de tentar modelizar o funcionamento humano em situação de trabalho para irmos ao encontro das funcionalidades da máquina, para não perturbar o funcionamento de uma máquina com nível de automação elevado, convém conter, entre aspas, conter o funcionamento humano para não perturbar o funcionamento da máquina. Isto muitas vezes, sobretudo em certas perspectivas de engenharia, isto somos confrontados com esta ambição de modelar o funcionamento, ao mesmo tempo que se faz aquilo que nós chamamos de uma economia da história, ou seja, desconsiderando as condições de trabalho e, sobretudo, muitas vezes, as condições de emprego onde estas tecnologias estão a ser implementadas. E acho que ultrapassei os 5 minutos, mas era isto. Desculpem, acho que já passei. Obrigado.
projeto certamente com uma grande relevância social e agora já está aqui. A Sónia Pierre Gisela Pierâmico vai apresentar o seu projeto. Um programa de intervenção digital para promover a saúde mental e sexual de sobreviventes de cancro da próstata. Mas está em boa preparação. Conseguem-me ouvir? Eu preciso das duas mãos. Eu sou italiana, preciso me mexer. Né? Então, meu nome é Sónia Pieramico, sou italiana, sou psicóloga clínica e da saúde e doutoranda no doutoramento da sexualidade humana desde 2021. Portanto, hoje venho-vos apresentar o projeto no qual eu tenho trabalhado ao longo destes 3 anos e meio, que trata de uma intervenção digital psicossexual chamada Emergir, que nós criamos e desenvolvemos. E então, esta intervenção é para sobreviventes do cancro da próstata. Alguém aqui sabe alguma coisa sobre cancro da próstata? Algum facto, alguma coisa? Já se confrontou com este tema? Acham que é muito falado? Por exemplo, e muito mais. Sim, também porque é um cancro que afeta homens biológicos, pessoas com uma próstata. Sabemos que esta população muitas vezes não gosta de falar do cancro, o homem tem que ser forte. A doença vem com uma série de questões que causam muita vergonha. Mas, no geral, os factos mais importantes. Então, afeta pessoas que têm uma próstata acima de 50 anos. É a segunda condição frequentemente diagnosticada, portanto, é até estranho que somos aqui algumas pessoas e sabemos tão pouco sobre este cancro. E o tratamento e o diagnóstico em si também é conhecido por influenciar negativamente o bem-estar físico, psicológico e, no geral, a qualidade de vida. E então, entramos aqui num tópico mais específico, que nós sabemos que o cancro é uma doença que é importante ser tratada, certo? Portanto, os médicos, os serviços de saúde, usam todo o seu potencial, o seu tempo para tratar essa doença, para assegurar a sobrevivência e, de facto, nos últimos anos têm tido imenso sucesso nisso. As taxas de sobrevivência têm vindo a aumentar. Só que, ao mesmo tempo, isto significa que na nossa população existem mais sobreviventes que convivem com efeitos secundários da doença e do tratamento que fizeram. Portanto, temos aqui uma série de efeitos secundários com os quais estes sobreviventes do cancro da próstata convivem e que ainda não recebem resposta, muitas vezes. Por exemplo, o distresse psicológico, por exemplo, o medo do cancro voltar, as dificuldades sexuais, falamos aqui brevemente da disfunção erétil, existem alguns tratamentos, por exemplo, a cirurgia da remoção da próstata causa frequentemente disfunção erétil. Temos a disfunção no orgasmo, ou seja, não conseguir mais atingir o orgasmo, o baixo desejo sexual. E depois temos uma série de outras condições que podem impactar negativamente a qualidade de vida. E então, ao longo do meu projeto de doutoramento, o objetivo foi preencher esta lacuna. E o preenchimento desta lacuna foi feito, ou está em tentativa de se fazer, através do desenvolvimento de uma intervenção psicossexual digital, que é uma parte mais inovadora, um bocadinho diferente. Então, para nós foi muito importante nós criarmos uma intervenção baseada em evidência, portanto, utilizando abordagem cognitivo-comportamental e estratégias de mindfulness, e depois termos uma ferramenta que de facto seja considerada útil para os utilizadores e que de facto seja eficaz em melhorar a saúde mental, sexual e a qualidade de vida. Então temos aqui o Emergir. Esta é, por enquanto, a versão piloto
da nossa intervenção digital psicossexual. Ela é dividida em 5 módulos que são completados de uma maneira sequencial, ou seja, começa-se pelo módulo 1 e segue-se até o módulo 5. Existem vários áudios de mindfulness também e exercícios práticos, uma secção da monitorização do humor e, inclusive, o que é considerado neste momento bastante inovador é o botão SOS, que os utilizadores podem ativar no momento que sentem um distress muito grande. Por exemplo, estão sentados no hospital, numa sala de espera, vão à consulta de monitorização de 6 em 6 meses, para se assegurar que o cancro não voltou. E estão a sentir uma ansiedade extrema ou até estão a ter um ataque de pânico. Eles podem usar esse botão para ativar uma série de exercícios de grounding, exercícios de mindfulness, para conseguir lidar com a situação. E então, esta é a razão do porquê eu ainda estou cá depois de 4 anos. O Emergir pediu muita investigação até hoje e ainda está a pedir algo. Nós começamos por uma revisão sistemática para tentar entender o que já existe a nível de intervenções para esta população. Depois fizemos um levantamento das necessidades não atendidas. E depois envolvemos alguns sobreviventes do cancro da próstata para criar a nossa intervenção. Isso nós achamos muito importante porque nós queremos que, no mundo das intervenções digitais, chamam de tailored, ou seja, ela é uma intervenção feita à medida para a população. Depois, nós criamos o Emergir, como vocês já viram, com esse aspecto verde e os seus vários botões, e seguimos com um estudo piloto. E nesse estudo piloto nós tentamos entender se de facto os sobreviventes gostam da aplicação que nós criamos, se gostam da intervenção, o que eles acham. Juntamos essa informação toda no ano passado e agora estamos a refinar a aplicação. Houve ali algumas coisas que algumas pessoas não gostaram muito, por exemplo, certas frases que tinham uma terminologia muito científica, alguns vídeos que talvez eles achavam que não se aplicavam, e agora estamos a substituir, a fazer esses ajustes. E, portanto, este ano vamos começar com um ensaio de controlo randomizado, ou seja, um estudo de larga escala para entender se de facto o Emergir é eficaz em promover a saúde mental, a saúde sexual e a qualidade de vida. E então, nós estamos com a esperança de facto de descobrir que seja uma ferramenta eficaz, uma ferramenta também útil, que consiga ultrapassar barreiras do acompanhamento psicossexual tradicional. Por exemplo, aquilo que vim a falar no início, essa questão do estigma, às vezes também o isolamento geográfico, pessoas que têm dificuldade em aceder aos serviços, às vezes até por algum problema físico que lhes impede isso. Esta seria uma maneira para eles terem acesso na própria casa e ao próprio ritmo de receberem apoio nas necessidades não atendidas. E, portanto, um pequeno apelo para vocês. Talvez não consigam participar, mas talvez consigam divulgar ou lembrar-se alguma vez deste estudo e pronto, e tenho aqui alguns dados de contacto para vocês. Obrigada. Obrigado. Muito obrigado, foi interessante mostrar que na vanguarda da investigação. A próxima a apresentar será a Rita Pinto, que já está aqui pronta, com o seu projeto Avaliar a implementação e o uso sustentado de programas parentais baseados na evidência em contextos do mundo real. Muito obrigado, Rita. Obrigada. Começar também por agradecer o convite à professora Margarida e à professora Catarina por partilhar aqui a minha experiência. Como o João disse, eu estou na última fase do doutoramento e, de facto, o foco aqui do meu projeto de investigação é, então, a avaliação da implementação e do uso sustentado de um programa parental baseado na evidência quando implementado em contextos do mundo real, portanto, no fundo, nas instituições da comunidade.
E para vos dar um breve enquadramento, no fundo, de como é que surgiu aqui o projeto e este tema, o meu projeto de investigação está então integrado em 2 projetos mais amplos, desenvolvidos aqui na faculdade, que é o Reunir Mais e o Real Families, que tem aqui como objetivo avaliar um programa parental baseado na evidência, que é o Standard PPP, uma intervenção aqui individual que é ajustada ou adequada para pais de crianças com problemas moderados a severos, e então estes projetos avaliam este programa quando implementado nas instituições da comunidade, portanto, com famílias envolvidas nos serviços de promoção e proteção e implementado ou dinamizado pelos profissionais que trabalham nestes serviços, nestas instituições. E, portanto, o meu projeto de investigação foca-se numa componente da avaliação que é a implementação, portanto, a forma como este programa está, de facto, a ser colocado em prática pelos profissionais nesta sua prática diária de implicando o programa. E, portanto, dados na evidência, ou seja, estas intervenções manualizadas, estruturadas, validadas empiricamente e teoricamente, são, de facto, aqui consideradas como uma boa prática e encorajadas ao nível das políticas europeias, como algo que deve ser encorajado a estar disponível nos serviços da comunidade. A questão é que, quando estes programas, no fundo, são transpostos para o mundo real, não é? Estas instituições, sabe-se muito pouco sobre como é que este processo ocorre, ou seja, sabe-se muito pouco sobre como é que este programa é, de facto, implementado e dinamizado em condições do mundo real. E sabe-se muito pouco também sobre em que medida é que este programa permanece ao longo do tempo, não é? Esta questão do uso sustentado. E sabe-se ainda menos quando este programa é dinamizado com esta população, portanto, famílias em risco psicossocial, como é o caso da população-alvo desta investigação, portanto, famílias que estão envolvidas com o sistema de promoção e proteção. E, portanto, este projeto de doutoramento tem 4 estudos sobre este domínio, então, da ciência da implementação, portanto, o estudo do processo de integração deste programa. Portanto, esta que é a trajetória, não é, do doutoramento. O primeiro grande objetivo foi, então, percebermos como é que estes programas parentais baseados na evidência estão a ser implementados nestas condições reais, portanto, no mundo real, nas instituições, e para isso nós desenvolvemos uma revisão do tipo Scoping Review, para percebermos o que é que os estudos reportavam sobre estas questões, não é? E percebemos que reportam muito pouco. E depois desenvolvemos, então, 3 estudos empíricos, o estudo 2 e o estudo 3 mais focados nesta questão da avaliação do processo, portanto, como é que o Standard PPP está, de facto, a ser implementado. O estudo 2 avalia este resultado da implementação, que é a fidelidade, portanto, se os profissionais, de facto, aderiram aos conteúdos descritos no manual, que modificações é que realizaram, o impacto dessas modificações na fidelidade. E depois o estudo 3, a tal questão da sustentabilidade, ou seja, os profissionais, 16 profissionais, foram formados em 2019, acreditados para implementar este programa, e nós, 5 anos depois, fomos avaliar o uso sustentado, ou seja, de que forma é que estes profissionais estavam, de facto, ou continuaram ao longo destes anos, a utilizar o programa. Além disso, estes estudos também permitiram identificar barreiras e facilitadores que os profissionais, no fundo, foram enfrentando ao longo deste processo. O estudo 4 é um estudo mais focado nas famílias, ou seja, o que nós quisemos perceber aqui é em que medida é que a conclusão deste programa do Standard PPP e o número de sessões que as famílias recebiam, de facto, estava aqui associado a uma maior probabilidade de arquivamento do processo de promoção e proteção 1 ano após. Portanto, o foco aqui deste estudo era mais neste outcome nas famílias. Depois temos aqui, se tiverem interesse, algumas referências, alguns dos estudos já estão publicados, outros aceitos para publicação. E, portanto, no fundo, para recolher e analisar os dados, recorremos aqui, obviamente, a uma abordagem pluralista, em que, no fundo, fomos adequando o método de recolha e de análise de dados consoante o objetivo do estudo. Não é? Recorremos, por exemplo, a entrevistas individuais, a questão, por exemplo, dos grupos focais, ou no quarto estudo, questões logísticas. Portanto, fomos adequando aqui o método de recolha e depois de análise de dados também, consoante aquela que era a questão e o objetivo do estudo. E, para terminar, partilhando assim aqueles que serão os resultados que nós destacamos e, se calhar, as aplicações ou implicações para a prática do projeto e dos estudos como um todo, logo à partida, porque consideramos que a realização destes estudos permitiu aumentar o conhecimento sobre de que forma ou como é que estes programas ocorrem na prática. Portanto, quando transpostos para a realidade, como é que o processo acontece.
E achamos que isto permite não só melhorar o desenho dos próprios programas, não é? Informar nesse sentido, mas também melhorar e informar os serviços da comunidade, não é? Que estavam a implementar. Portanto, nós vimos essa questão, que barreiras, que facilitadores, isto permite melhorar também os serviços e os resultados para as pessoas que estes serviços atendem, não é? As crianças e as suas famílias. E depois, um resultado que nós destacamos é esta importância dos profissionais, e foram isso que de facto os profissionais nos transmitiram, de equilibrar a fidelidade com estas modificações, não é? Aquilo que nós chamamos a flexibilidade. Ou seja, determinadas modificações tiveram que ser feitas, sem prejuízo, obviamente, da fidelidade, para que a intervenção fosse responsiva para com as necessidades das famílias. E isto foi importante não só para o processo de implementação, mas para também o uso sustentado do programa ao longo do tempo. E, de facto, aquilo que os profissionais nos disseram e aquilo que nós vimos, por exemplo, com o último estudo, é que estes programas parecem, de facto, promissores, quer em termos de utilidade para os profissionais, na sua intervenção com as famílias, quer para as próprias famílias, nesta sua trajetória no sistema de promoção e proteção. E aquela que foi, se calhar, a maior aprendizagem, aquela que destaco aqui deste projeto, é esta importância do planear para a implementação e para a sustentabilidade. Portanto, a sustentabilidade, por exemplo, não deve ser vista como a última fase, deste que é o processo de implementação, mas logo após a formação dos profissionais, devemos de pensar em colocar em prática estas estratégias para que, de facto, o programa possa ser implementado e mantido ao longo do tempo e, dessa forma, obviamente, fazermos aqui o melhor uso dos recursos públicos, não é? Do investimento que foi feito para formar estas pessoas e também para que este programa chegue a mais famílias e mais famílias tenham, de facto, aqui a oportunidade de beneficiar destas intervenções. Pronto, depois tenho aqui também o meu e-mail, se tiverem alguma curiosidade, mesmo seja sobre estudos ou sobre o programa doutoral, também disponham ou de falar diretamente ou enviar um e-mail, eu terei todo o gosto em responder e em conversar. Obrigada. Muito obrigado, Rita. Mais um projeto extremamente relevante e interessante. Para acabar agora, eu chamaria a Ana Catarina da Rocha Pinto para apresentar o seu projeto Saúde Sexual de Pessoas com Deficiência, o direito à assistência sexual. Pode ser aqui. Já tem aí? Boa tarde a todas as pessoas presentes. O que eu venho falar é um bocadinho sobre realmente o projeto de doutoramento que foi financiado pela FCT e que foca a questão da saúde sexual de pessoas com deficiência, trazendo o pensar o direito à assistência sexual. A minha equipa de orientação é o professor João Manuel de Oliveira e a professora Conceição Nogueira e como pontos de partida, eu acho que eu trouxe realmente o básico, acho que daquilo que nós aprendemos no programa de sexualidade humana, que é a Organização Mundial de Saúde diz-nos que sexualidade é uma parte integrante, não é, do ser humano ao longo da vida. Nesta tem vários fatores incluídos, no entanto, existe na nossa vida e contribui para a saúde sexual. Para isso, requer uma abordagem positiva e requer que um conjunto de direitos sexuais sejam respeitados, que as pessoas tenham a possibilidade de ter relações sexuais agradáveis, seguras, livres de coerção, discriminação e violência. No entanto, quando nós pensamos no cruzamento da sexualidade com pessoas com deficiência, frequentemente o que acontece é que acabamos por ter discursos com bastantes estereótipos, com uma ideia muito presente de que pessoas com deficiência não têm sexualidade e na realidade quando nós pensamos nisto é bastante fácil desconstruir, porque basta-nos pensar no nosso meio a nível de acessos, e quando eu falo de acessos pensem nos vossos meios sociais, quando saem para tomar café, quando saem para ir a algum evento, quantos espaços é que são acessíveis a pessoas, por exemplo, com mobilidade condicionada. E
transpondo isto não só para questões físicas, também para questões, por exemplo, de comunicação. Quando as pessoas falam língua gestual portuguesa e que podem comunicar com pessoas surdas. Há um conjunto de barreiras que estão na nossa sociedade, que são culturais, que são sociais, que são físicas e que vão ter aqui um impacto na vida de pessoas com deficiência em realmente ter interação com pessoas com ou sem deficiência. Isto vai, consequentemente, ter impacto nas relações que as pessoas vão ter. Ou seja, as pessoas não são seres não sexuais. Isto é um processo de sexualização que existe e que está muito para além dos estereótipos e das ideias preconcebidas que nós temos. Eu agora vou tentar colocar um vídeo. Pronto, acaba por ser, eu faço questão de passar sempre este vídeo porque às vezes mais do que palavras é nós vermos as pessoas e percebemos o que é que realmente nós falamos quando tratamos das questões de trazer e de pensar a assistência sexual. Não? Pronto. Então vamos continuar. Aconselho que realmente, depois quem puder, que acesse ao vídeo, que acaba por ser um conjunto de pessoas a pensar, ok, eu masturbo-me, é sobre masturbação o vídeo, eu masturbo-me e no final aparece uma pessoa com mobilidade condicionada que não tem forma de se masturbar e que diz exatamente isso. Eu não me masturbo porque sem assistência eu não posso fazê-lo. Yo me masturbo. Nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Yo me masturbo con esta y con esta. Yo me masturbo. Yo soy la dueña de mis orgasmos. Yo me masturbo. Es otra forma de quererme y de... Eu acho que é sempre um vídeo que vale a pena ver por ser tão... que retrata tão bem aquilo que nós queremos realmente trazer da questão da sexualidade e do impacto que tem na vida das pessoas e na saúde sexual. ¿Has pensado alguna vez en cómo aprendes a hablar? No comienzas con definiciones, sino con acciones. Nós em Portugal temos a questão da assistência pessoal, um conjunto que faz parte do modelo de vida independente e é um conjunto de pessoas que auxiliam pessoas com deficiência, com diversidade funcional, naquilo que precisam do seu dia-a-dia. No entanto, continua a existir uma lacuna no que concerne à questão do apoio na esfera sexual, porque estas pessoas, estes assistentes pessoais, não, nas suas atividades não inclui nada que esteja relacionado com as questões da sexualidade. Na literatura nós percebemos uma grande definição da assistência sexual é exatamente o apoio na sexualidade de pessoas adultas com deficiência. E existem muitas definições, existem muitas formas de operacionalizar que vão dependendo muito do contexto no qual as pessoas estão a trabalhar. Nós temos estado a explorar mais estes dois principais modelos, a questão do modelo autoerótico que centra a assistência sexual no acesso ao próprio corpo, ou seja, permite que a pessoa possa ter apoio antes, durante ou depois em relações sexuais com outra pessoa, ou então no caso da masturbação, e depois temos um modelo de conexão erótica que nos diz que a assistência sexual devia ser um pouco mais abrangente, porque de facto não se trata só de direitos sexuais, é uma questão também de justiça sexual, há barreiras que vão além de as pessoas poderem interagir com outras. E nesse sentido que o que acontece deveria ser decidido entre quem presta assistência sexual e quem vai requerer o serviço, e nesse sentido este modelo de conexão erótica já permitiria, por exemplo, a questão de penetração, de outro tipo de atividade sexual.
Em Portugal, o que acontece é que existe uma lacuna relativamente à prestação de serviços sexuais. O trabalho sexual acaba por não ser crime, mas também não existe uma descriminalização. E estudos anteriores o que nos mostram é que trabalhadores e trabalhadoras do sexo prestam serviços principalmente a homens com deficiência. E que participantes em grupos focais também têm mostrado interesse na criação desta figura, exatamente para facilitar práticas sexuais, o prazer e a aprendizagem de técnicas sexuais também. O projeto, eu coloquei só mesmo os objetivos principais, que é entender como a assistência sexual vai sendo representada na literatura, porque existe ainda não existe um corpo robusto ou que seja que se fale sempre do mesmo, acaba por ser muito divergente consoante os contextos e é ir acompanhando esta produção e também ao mesmo tempo explorar em Portugal, o que é que faria sentido às pessoas em termos de desejos, de necessidades de pensar um serviço de assistência sexual. Nesse sentido, nós já fizemos e vamos sempre fazendo a questão da revisão da literatura, do que vai sendo produzido. Temos também feito entrevistas, que ainda é um processo que está em curso. Já entrevistamos 15 pessoas com deficiência e 5 trabalhadores e trabalhadoras do sexo. E a nossa principal forma de análise de dados, análise temática, que acabará por ser depois os dados mais tarde publicados. Só algumas considerações finais que deixo que vai estando um bocadinho de encontro aos dados preliminares que nós fomos encontrando e que também está na literatura, exatamente a questão de a assistência sexual ser pensada no sentido de permitir às pessoas livres escolhas em matéria de direitos sexuais, o acesso à esfera sexual de pessoas que passam por vezes a vida ou que podem passá-la sem oportunidade de experienciar a sua sexualidade e também a desconstrução de tabus e de reflexão sobre a sexualidade. E então, a assistência sexual acaba por surgir aqui como um serviço que permite alcançar o prazer e o bem-estar e tem um impacto na saúde sexual de pessoas com deficiência. E agradeço a vossa atenção. Se há alguma questão, deixo o meu e-mail também. Pronto. Muito obrigado. Então, também, só mesmo para terminar esta parte aqui, pronto, isto foi a nossa forma de tentar mostrar a diversidade dos projetos e dos temas que abrangem estes 2 programas doutorais. Muito obrigado às palestrantes e ao palestrante. Foi muito elucidativo e muito interessante. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde, obrigada a todos. Venho apresentar a parte da candidatura, que é a parte principal para vocês chegarem aqui a isto e poderem investigar estas coisas todas maravilhosas que foram aqui apresentadas. Qualquer questão que ocorra podem interromper, que estamos aqui para ajudar. Quem pode candidatar-se a qualquer um dos 2 doutoramentos? Vou falar mais de psicologia, porque, como disse a professora Conceição, o do programa doutoral em sexualidade humana este ano não vai abrir. Portanto, para psicologia, todas as pessoas mestres em psicologia ou áreas afins, ou titulares de uma licenciatura em psicologia ou também áreas afins. Ou, em último recurso, alguém com um currículo escolar e profissional muito rico na área da psicologia. Tenho uma boa e uma má notícia. A má notícia é que a primeira e a segunda fase já ocorreram. A boa notícia é que ainda há uma terceira fase com 15 vagas. A terceira fase irá ter início em meados de junho, de 11 até 25 de julho, mais de um mês, tem muito tempo para se preparar. Os resultados provisórios só saem a 4 de agosto, portanto podem ir de férias descansados e depois podem vir que já têm o resultado, a boa notícia. Há 15 vagas, como eu disse, sobraram algumas da primeira e da segunda fase, que foram acrescentadas às 5 que já tínhamos guardadas para a terceira fase. Para apresentar a candidatura, para além de preencher o formulário que vamos mostrar em breve num vídeo online, vão ter que apresentar uma série de documentação. Um formulário que está disponível na nossa página, um bocadinho escondido, mas disponível. O certificado de habilitações da licenciatura mostrado tudo com médias quantitativas, ok?
Se forem graus estrangeiros, têm que ter obrigatoriamente o reconhecimento cá em Portugal, não é apenas a validação, é o reconhecimento, também com médias quantitativas, e o termo de aceitação do orientador. Este programa doutoral tem essa particularidade que, quando se candidatar, já tem que ter um orientador da casa atribuído. Se forem nossos estudantes, é mais fácil abordarem um professor dentro da vossa área de investigação. Se não forem nossos estudantes, podem contactar o Serviço de Pós-Graduações, que os colegas, com a apresentação do vosso currículo e da intenção do tema de investigação, vos irão ajudar a escolher a pessoa mais indicada. A avaliação das candidaturas passa por uma série de ponderações que resulta da análise do currículo e do pré-projeto, que já está aprovado pelo orientador, e, no pior dos casos, uma entrevista, que até o momento nunca foi necessário. As candidaturas eram muito boas, não foi preciso passarmos à parte da entrevista. Portanto, 20% é a experiência na investigação, outros 20% em publicações e comunicações de encontros científicos, 40% a qualidade do pré-projeto e 20% a transferibilidade do conhecimento. Todos os candidatos que tiverem uma cotação inferior a 60% não podem ser admitidos no programa doutoral. Agora vamos então mostrar o vídeo com os passos que têm que seguir no cigarro. Este monstrinho vou ajudar a domesticar. Ok, portanto tem que ir ao doutoramento, escolher o doutoramento que pretenda. Neste caso, a candidatura que está a ser apresentada é do mestrado, mas os campos serão idênticos. Tudo o que está a vermelho é de preenchimento obrigatório, ok? O que estiver escrito a preto, se conseguirem preencher, preenchem, será ótimo. Se não conseguirem, não há problema, não se estressem, avancem. Durante o preenchimento vai aparecer imensos erros, que têm que ser por tentativas, não é? De qualquer maneira, aqui no vídeo já vai demonstrando como é que têm que preencher. Qualquer coisa também, se estiverem a preencher durante o nosso horário de atendimento telefónico, podem telefonar que nós ajudamos, ok? Esta parte é muito importante, que é anexar os documentos. Tem que fazer um a um, selecionar, ok? E passar para a tabela seguinte, senão o sistema não vai assumir. A maior parte dos erros que acontecem na candidatura é esse. Peço em atenção para, por favor, nunca deixarem candidatura para o último dia, por favor. Eu sei que o típico português gosta disso. Eu própria ainda não submeti o IRS, mas nunca deixem para o último dia, porque senão podemos não estar disponíveis para ajudar. Ok, como veem, os documentos estão a ser anexados um a um, que é para não dar erro, que vai haver na mesma erros no final. Ok? O sistema aceita ficheiros PDF, JPEG, ZIP, DOC, mais do que isso não. Okay? Aqui estão a mostrar mais documentos porque é uma candidatura ao mestrado. No programa doutoral é só mesmo aqueles documentos que eu falei, o currículo, o certificado de habilitações e o pré-projeto com a declaração do orientador. O formulário de candidaturas está na parte da informação das candidaturas do programa doutoral. Qualquer coisa, se não encontrarem, mandem um e-mail para o serviço académico que nós também enviamos. Se podem reparar, enquanto o que está a ser preenchido, em cima já está a aparecer uma lista de erros que ele pede como obrigatórios, que é das tais informações que ainda estão vermelhas que o candidato ainda não preencheu. Em breve também será disponibilizado um vídeo, certo? Na nossa página com estes passos, certo? Ok, preencher, vai guardar. Tudo que estava a vermelho foi preenchido, os documentos foram anexados um a um, não houve erros. Agora vem a parte do pagamento. Só depois de submeter a candidatura é que se tem acesso à conta corrente para pagamento, ok? Tem que tomar conhecimento, submeter. Depois de submeter, vai remeter para a conta corrente
que vão poder efetuar o pagamento através de MBWay, multibanco, todo tipo. E o pagamento nunca é problema, há sempre imensas formas de ser aceito. Tá? Pronto. Ok. Depois de submetida a candidatura, nós confirmamos se está tudo ok, mandamos para o júri para análise. Qualquer dúvida que às vezes é necessária, contactamos o candidato. Qualquer questão que vocês também tenham, até final do prazo da candidatura, podem ainda enviar documentação. As candidaturas têm que ser pagas até ao último dia, está bem? Senão são excluídas por falta de pagamento. Qualquer dúvida que tenham, volto a dizer, ou com o serviço académico ou com o serviço de pós-graduação, estamos sempre disponíveis para ajudar, está bem? Obrigada. Espaço para colocarem algumas questões. Agora, um pouco como eu já disse numa sessão idêntica que tivemos ontem, habitualmente não são colocadas questões, por isso nós fizemos trabalho de casa e recolhemos algumas de antemão. Para esta primeira questão que temos aqui, eu ia pedir a ajuda da professora Margarida Henriques e vou responder a estas questões que vão aparecer sempre na perspectiva do programa doutoral em Psicologia, por ser o programa que vai ter um período de candidaturas ainda em aberto, pelo motivo que já foi referido. Então temos aqui esta questão de uma ex-aluna de mestrado, terminada há algum tempo, e que pergunta basicamente, não é, se pode ser uma aluna autoproposta, se pode apresentar a sua candidatura a um dos programas de doutoramento e se é necessário, outra questão, se é necessário ter uma proposta de projeto de investigação a quando da candidatura. A resposta básica é sim, é necessário. Sim, as duas coisas, não é? E eu poderia aqui acrescentar que, de facto, esta diferença de opções no PDP, no Programa de Doutoramento em Psicologia, e que é exatamente isso, tem mais a ver com a diversidade e gostamos mais de manter que é transversal e vamos muito em linha com um movimento de crescente de sinergias entre os vários programas, estes dois da Psicologia e também o Programa Doutoral em Ciências da Educação, em tudo que for possível. Todos os programas têm paralelamente ciclos de conferências, têm workshops e procuramos cada vez mais que todos que interessem, qualquer estudante de doutoramento da casa, possam beneficiar todos os estudantes, da mesma maneira reconhecer e partilhar as identidades, mas também sermos claramente mais diferenciadores para ir ao encontro das necessidades e dos interesses de cada pessoa que possa estar candidato ao programa doutoral. No de Psicologia, o que a nossa experiência foi exatamente a contrastante com a que a professora Conceição Nogueira apresentou, que é, são tantos os temas possíveis, a espiritualidade nos grandes gestores do nosso país, o papel do mindfulness na intervenção em psicologia da saúde. São tanta diversidade de temas com que os estudantes nos desafiam a orientar, que o nosso primeiro ano, por muitas disciplinas que tivesse, ou disciplinas orquestrando muitas abordagens temáticas para vocês conhecerem, era sempre insuficiente e, portanto, chegava-se ao fim do primeiro ano, vocês estavam polvilhados de microtemáticas, mas isso era de menos para encaminhar a opção de cada pessoa. E, portanto, se é necessário ter um projeto de investigação, é necessário ter uma proposta temática. E um projeto de investigação desenvolvido no ponto em que estiver não tem que estar fechado, mas já vai estar realmente canalizado para que seja então realista, em 3, 4 anos, ser concretizado esse projeto de investigação. O que é que também pretendemos e procuramos nesta revisão dos nossos procedimentos e proposta de programa doutoral? É que, a partir do próximo ano, vai havendo cada vez mais ativo um movimento de pré-candidatura, que pode ser um ano antes, neste caso pode ser um mês antes, em que todos os candidatos, ex-alunos da faculdade, pessoas da Faculdade de Letras, pessoas da Faculdade de Ciências, temos tido historiadores, temos tido biólogos, temos tido pessoas com outras licenciaturas, vai-se lá saber o que é o Afins. O Afins é todos aqueles que pensem
gostem de pensamento crítico, estejam disponíveis para investigar e estejam com uma temática que cruza realmente a sua área de saber com a psicologia. Né? E muitas vezes, por exemplo, são pessoas que vêm com uma co-orientação da sua área de formação mais de base, com um orientador depois da psicologia que cada faculdade. Outras vezes não, vêm só com orientadores da psicologia. Mas, portanto, que qualquer destas pessoas tenha a oportunidade de conhecer os nossos grupos de investigação. E este conhecer pode ir desde uma conversa com o coordenador de um laboratório, de um grupo de investigação, até pedir para passar lá uma semana na equipa e ir conversando com os vários colegas, várias pessoas que estejam a fazer trabalhos, até, neste caso para esta candidatura já não dará jeito um mês, mas no próximo ano é esse o nosso desafio, é que as pessoas vão conversando e que nos preparem, que estão a explorar e, portanto, qualquer um de nós, docentes, investigadores, cá na faculdade, estaremos abertos a ir conversando com as pessoas sem qualquer comprometimento que depois é connosco que vão investigar. Okay? Porque também somos muito cientes da importância de um matching interpessoal. Importam as temáticas, obviamente, mas também importa sentirmos-nos que com aquela pessoa pode haver realmente uma capacidade de comunicação positiva e que estão prontos para começar um caminho em conjunto nesse projeto de trabalho. Então, esta exploração é mesmo muito importante. E daí que, como a Celina apresentou muito claramente, o André e eu vos podemos ajudar a encaminhar quando venham sem nenhum orientador. Há pessoas que nos apresentam, de facto, projetos de investigação e as tais candidaturas autopropostas já muito avançadas até, mas ainda sem orientador na faculdade. Nós, por exemplo, nunca sugerimos uma só pessoa. Né? Há sempre a oportunidade de ser mais que um nome e de vocês conversarem com essas pessoas. O nosso papel será também consultar os colegas quanto a essa disponibilidade daquele momento, de conversar com vocês. Isto às vezes ocorre tudo no prazo de uma semana, portanto é realista para este período de candidatura a iniciar em junho, para que haja este entendimento também do ponto de vista interpessoal. Ainda assim, só mesmo acrescentar que dentro desses workshops vão estar também essas visitas aos vários grupos, os laboratórios, conversas com docentes, depois vão estar alguns workshops, nomeadamente sobre a forma de desenvolver os projetos de candidatura. Mas para terminar, porque depois passo a palavra ao André e só ficarei disponível para responder a questões diretas e não a esta coleção de factos, dizer também que a comissão científica que vai avaliar as vossas candidaturas vai fazer essencialmente um screening de ver situações excepcionais em que nos parece que o projeto está ainda muito frágil e que em nada será benéfico para o estudante iniciar com ideias ainda tão vagas. E aí quase sempre damos um feedback diretamente à pessoa, dizer, olha, não nos parece que seja ainda o momento de submeter esta candidatura, quem sabe amadurecer mais o projeto, desenvolver mais com algum orientador e, portanto, tentamos ter aqui um papel de facto construtivo e claro do motivo da exclusão. Nos outros casos, o nosso interesse é potenciar e analisamos estas candidaturas como um ponto de partida. Nestes dois aspectos, quer na qualidade, com certeza que recebemos candidaturas que às vezes já foram submetidas à FCT, o projeto está bastante mais completo, mas não é necessário. Portanto, matemática e com um desenho de estudo global claro, já é um forte projeto para a avaliação que vamos fazer. E temos situações em que são admitidos, às vezes porque há já um percurso científico bastante forte, com publicações, com comunicações, com participações até em alguns grupos de estudos, e o projeto individual ainda está ali muito, um bocadinho embrião, mas acaba por os valores que são dados ao nível da avaliação curricular fazer com que vocês estejam acima do 3 e a vossa candidatura é aceita. Outros casos, temos exemplos em que situações, mestres, recém-mestres, ainda nem deu tempo para publicar, muitos já sei que publicam, mas outros podem não ter dado tempo para publicar, não há qualquer problema, e têm, por exemplo, até muitas vezes um projeto de doutoramento na continuidade de mestrado, que faz com que ele já esteja bastante desenvolvido, por exemplo. Ou outra temática, mas já bastante desenvolvido, que vocês estão ali apurados
com mestrado recém-feito e fazem projetos incríveis. Pessoas às vezes com pouca experiência de investigação ainda, não é? E, por exemplo, a vossa nota fica também completamente à tona e completamente acima do nível necessário para serem aceitas as candidaturas. Portanto, esta questão de ter um projeto é realmente um objetivo que seja execuível em 3, 4 anos e, portanto, estamos com esta aceleração, mas pensamos muito que isto seja feito a 4 mãos, com o vosso orientador ou a vossa orientadora, com a equipa, com outros estudantes de doutoramento que vocês até já conheçam. Ou seja, não assumam isto como um preenchimento de um formulário individualmente ou que tem que vir tudo da vossa cabeça, também. Quer dizer, é muito fazer em conjunto, fazer uma coisa que é uma proposta que, se forem por aqui, já está tudo bastante bem. Agora, também não é rígida, é a última nota, que também não é um compromisso finalíssimo de que o vosso projeto vai ser exatamente aquele. Como explicamos, ao longo do primeiro ano, vocês ainda vão trabalhar o tal prova de qualificação, que é outra vez a apresentação do vosso projeto de investigação a um júri que vai discutir o vosso projeto. E, portanto, aí ele estará muito mais depurado. Okay? Portanto, esta avaliação, este júri que vai olhar para este projeto agora, olha com, espero ter conseguido transmitir esta ideia, com um olhar de facto formativo e com um olhar de favorecer que seja execuível para quem se candidata chegar a bom termo neste programa de doutoramento. De resto, confiamos imensíssimo e entregamos toda a confiança aos vossos orientadores. Portanto, essa parecer, essa carta de orientação para nós tem todo o valor. Assumimos que aquela pessoa não só quer trabalhar com vocês, mas conhece também esta candidatura, deu os seus pauzinhos, as suas contribuições, e que se aquela pessoa diz, eu acho que funciona, que está um bom projeto, nós, acima de tudo, também confiamos nesses séniores que vão conduzir com vocês os trabalhos. Está bem? Portanto, estas serão, no PDP, as condições. Eu já avancei a questão porque a resposta surgiu fluidamente. Portanto, temos já a explicação de como é que se pontuam a candidatura, como é que se avalia um processo de candidatura, particularmente o projeto ou o pré-projeto de investigação. Depois temos aqui outra questão que também de certo modo já foi respondida pela Celine. Quanto devo pagar para candidatar-me? São os 55 euros, a taxa de candidatura, e esse valor tem que ser liquidado sempre dentro do prazo de candidatura. Portanto, terminado o prazo de candidatura, se não houver pagamento, a candidatura não é considerada. Continuamos no dinheiro. Qual o valor da propina? O valor da propina depende essencialmente de 2 aspectos. Por um lado, a nacionalidade, se quisermos, dos estudantes. Se forem estudantes nacionais, e por estudantes nacionais entenda-se qualquer cidadão da União Europeia, ou de um Estado da União Europeia, terão um valor de propina, que serão 2.750 euros anuais. Se forem estudantes da CPLP, Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa, o valor da propina será 3.000 euros e 25. E no caso dos restantes, será de 5.500 euros. Estes valores, entra aqui o segundo aspecto, que é se são estudantes em regime de tempo parcial ou de tempo integral. Estes valores são para o regime de tempo integral, portanto, para quem se inscreve no conjunto de unidades curriculares de um determinado ano curricular. Depois, o valor para tempo parcial vai depender do número de créditos ou de unidades curriculares às quais se inscrevem, mas será um valor menor nesse ano letivo, mas quando fizerem as contas, porque o regime de tempo parcial o que implicará é ficarem mais tempo inscritos no programa, vai acabar por ficar, do ponto de vista financeiro, mais dispendioso. Depois temos aqui 2 questões sobre a possibilidade de aceder a bolsas de doutoramento, sendo que aqui é um bocado indiferente se são nacionais ou internacionais. O primeiro aspecto a salientar é a diferença das bolsas no âmbito de um programa doutoral para aquelas que são disponibilizadas nas licenciaturas e nos mestrados, em que aí as bolsas são sobretudo bolsas de ação social, enquanto nos doutoramentos as bolsas que são disponibilizadas visam, de certo modo, apoiar
projetos de investigação com base na qualidade dos mesmos e não na situação económica ou financeira dos estudantes. A faculdade em si não disponibiliza bolsas, a não ser aquelas que são disponibilizadas pelos centros de investigação, associados a projetos de investigação, mas há um conjunto alargado de instituições que financiam o estudo doutoral, ou projetos de investigações realizadas no âmbito de um programa doutoral. Em Portugal, a principal instituição a financiar ou assegurar financiamento é a FCT, e tivemos aqui alguns estudantes que são a fazer as apresentações, que são precisamente bolseiros da FCT. Nós, a propósito da FCT, promovemos anualmente um workshop que a intenção é ajudar os estudantes a construírem a respectiva candidatura ao financiamento pelas bolsas da FCT. A candidatura às bolsas da FCT decorre habitualmente entre a segunda quinzena de março e a primeira de abril. Esse workshop é disponibilizado usualmente no mês de fevereiro, precisamente para ser um bom momento ali antes das candidaturas. Mas além da FCT existem outras instituições, como a Fundação La Caixa, a Fundação Gulbenkian. No caso, por exemplo, de estudantes brasileiros, temos alguns que são financiados por aquilo que será o equivalente à FCT no Brasil, que é a CAPES. Portanto, existem oportunidades, mas obrigam a que haja um trabalho de procura da parte dos estudantes. Outra questão que temos é o que é o período de audiência prévia, porque vemos a calendarização da candidatura e tem lá uma série de prazos. Prazo para a submissão da candidatura, resultados provisórios e depois surge esta audiência prévia. A audiência prévia, basicamente, é um período legalmente estabelecido que permite que, após a publicação dos resultados provisórios, possam inquirir, no caso, a faculdade, para obter esclarecimento sobre esses resultados, reclamar sobre os mesmos e a comissão responsável pela respectiva avaliação terá a oportunidade de analisar essas reclamações, se for uma reclamação, ou então o simples prestar de esclarecimento sobre os respectivos resultados. E depois temos aqui várias questões, mas as três na mesma linha, que é essencialmente sobre a questão se o ensino é presencial, se há aqui um ensino híbrido com parte de ensino à distância e a questão do horário. Formalmente, todos os programas doutorais da faculdade são de ensino exclusivamente presencial, portanto estão acreditados nesse registro e funcionam globalmente num horário pós-laboral. No caso do programa doutoral em Psicologia, o horário terça, quinta e sexta, das 18 às 21 horas. Força. Sim. Sim. Não, nós colocamos sempre essa indicação, precisamente porque pode haver um ou outro ajuste. Mas é um horário que tem estado estabilizado. Eu não me recordo de existir outro, honestamente. E estou cá desde 2011, portanto. Mas sim, será em princípio esse o horário. Aqui a questão sobre o online, referir que isto não invalida que, por exemplo, no âmbito de uma determinada unidade curricular, o regente ou o docente responsável pela mesma convida, por exemplo, um especialista numa determinada matéria e essa pessoa, se estivermos a falar de um especialista internacional, possa participar à distância, mas serão situações pontuais e devidamente enquadradas. Não é o ciclo de estudos, não é o programa doutoral em si que é lecionado em regime online. E depois tem aqui uma questão sobre a carga horária esperada para o primeiro ano e se será possível conciliar as atividades. Eu posso dizer o número objetivo da carga horária, que são 369 horas. Isto parece muito, mas quando dividimos pelas habituais 40 semanas, vai corresponder aos tais 3 dias, às 3 aulas semanais.
Não é mais que isto, ainda que para quem tenha uma atividade profissional implique uma dedicação acrescida, que responde, no fundo, àquela segunda parte da questão, de se é possível. Eu diria que é possível, porque mais de metade dos estudantes têm uma atividade profissional para além do programa doutoral. Portanto, eles conseguem conciliar. Isso não há dúvida nenhuma. Agora, acredito piamente é que implica uma dedicação acrescida, uma vontade acrescida de trabalhar. E, para terminar, só recordar então o período de apresentação de candidaturas, que abrirá em junho, 11 de junho, decorrerá até dia 25 de julho, todo o processo online, como tivemos a oportunidade de ver. Depois teremos a publicação dos resultados provisórios, há ainda a publicação dos resultados definitivos. Não é usual existir alterações entre os provisórios e os definitivos, mas temos que garantir estes prazos. E depois teremos o período para a realização da matrícula, portanto, os candidatos que ficarem colocados com vaga neste período confirmarão se querem ou não assumir essa vaga e realizarão a respectiva inscrição. E o início do ano letivo, que está agendado para dia 11 de setembro. Habitualmente 15 de setembro, perdão, está a olhar. Habitualmente na primeira semana ou no início do ano letivo, naquela primeira quinzena de aulas, na verdade será a segunda quinzena de setembro, acontecem as atividades mais vocacionadas para o acolhimento do novo primeiro ano, seja as sessões de acolhimento, a conferência inaugural. Portanto, há ali um conjunto de atividades vocacionadas para apoiar a integração, particularmente de estudantes que nunca tiveram contacto aqui com a faculdade. Eu não sei se têm efetivamente alguma questão que queiram colocar, para além das que... Portanto, obrigado. Não há questões?